Queria convidar o Pedro a fazer a utilização da palavra. Em primeiro lugar, boa tarde. Meu nome é Pedro Paulo, sou aluno do IBMEC, aluno do professor Marcelo e um dos fundadores da Panorama, empresa júnior lá no IBMEC. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo por me pôr em contato com tantos especialistas, porque eu tenho uma dúvida que me persegue há bastante tempo, então acho que eles podem me ajudar. O Rodrigo Constantino comentou em determinado momento que a Venezuela já era um caso perdido e o Brasil era um caso mais suave, mais ameno. Eu talvez tenha uma opinião diferente, porque o populismo da Venezuela, a meu ver, é mais insustentável. Ele depende muito do petróleo. Por outro lado, a economia brasileira ela não tem tantos solavancos. E isso, a meu ver, junto com a velha cultura brasileira e a estrutura organizacional política que concentra o poder no executivo, tende a perpetuar o populismo. Essa é a minha visão. Eu gostaria de saber se os senhores concordam e gostaria de fazer mais uma pergunta, se não for demais, se for demais, vou pedir que pulem ela. Em determinado momento citaram que o populismo gera decisões de curto prazo. Eu, mais uma vez, tendo a discordar, porque, a meu ver, isso é uma característica natural da democracia. Afinal, os representantes precisam ser reeleitos. Então, quando há reeleição, ou mesmo quando não há, o partido pode ser reeleito. Então, gostaria de saber, vocês discordam de mim? Vocês acham que, na verdade, essa é uma característica populística e não democrática? Obrigado. Rodrigo, pode começar, por favor. Tá. Bom, o que eu quis dizer com o caso perdido na Venezuela é que o estrago nas instituições já está muito mais avançado lá, o câncer está em metástase. Eu concordo que no Brasil a questão é de longo prazo, e por isso eu citei dois pilares. O institucional, que no Brasil está um pouco mais sólido que na Venezuela, está bem mais sólido. Só que o segundo fator, para mim, principal, é a questão cultural. Então, nesse aspecto, eu concordo totalmente com você. O aspecto cultural do populismo no Brasil é muito grave, muito entranhado e disseminado na população, e isso vai levar muito tempo para ser desfeito. Quer dizer, nós temos que lidar aí com aproveitando a pergunta ali dele também, tem um espaço, claro, para novas lideranças, coisas do tipo, mas a luta é muito desigual, justamente porque mexe com fatores muito enraizados na cultura nacional. Né? O desafio é alguém dizer que não conhece pessoas da elite, né, que adotam o estilo, por exemplo, do jeitinho brasileiro, né, acostamento, jogar coisa no chão, não cuida, não tem esse espírito cívico que o Viola estava mencionando. E, fora isso, tem a questão do coletivismo, questão que eu mesmo citei, de inveja, muitas vezes, que condena a meritocracia. Né, o sucesso no Brasil é pecado, se for através do livre mercado, né, se for através da competição livre. Então, eu acho que são coisas de muito longo prazo que concordo com você, com a sua análise. O que eu quis dizer da Venezuela é que me parece que, além deles também contarem com esse aspecto cultural lá, eles estão com instituições totalmente degradadas. O petróleo é um fator fundamental na manutenção, hoje em dia, do populismo autoritário do Hugo Chávez. Porém, primeiro, eu não sou muito pessimista com o preço do petróleo, mas isso é uma incógnita. Segundo, se hoje em dia o preço do petróleo desabasse, por exemplo, a Venezuela provavelmente poderia entrar numa guerra civil. Eu não sei dizer. Mas ela está tão dividida e a parte da nomenclatura está tão sustentada nos petrodólares que eu acho que haveria aí uma ruptura braba. O segundo aspecto sobre a visão de curto prazo, concordo, o populismo e a democracia, eu tentei aqui bater no culto à democracia por isso. A maior inversão que existe, na minha opinião, talvez, disseminada na cultura nacional, regional, é que o político é aquele sujeito que se preocupa com o bem geral e o longo prazo, e o empresário é um sujeito ganancioso, egoísta, que quer lucrar no curto prazo e dane-se como faz isso. Isso é a maior inversão que existe. O empresário tem ativos cujo valor presente é a geração futura de caixa trazida a um valor por uma taxa de desconto. Então, se o poço de petróleo pertence ao empresário, ele vai ter total interesse e incentivo de uso racional daquele produto ao longo do tempo. E os planos de empresas são de 20 anos à frente. Enquanto que o político, como você bem colocou, não. O político, por definição, precisa pensar nos próximos 4 anos. Para ser um grande senador ou um grande governante, antes ele tem que ser um senador, antes ele tem que ser um governante. Então ele tem que ser eleito. E para ele ser eleito, ele precisa o quê? Vender promessas de curto prazo, atender grupos de interesse, concentrar privilégios e benefícios e dispersar custos. Essa é a essência da política. Então, concordo 100%. Acho que a natureza da democracia é essa. Em ambientes onde as instituições são frágeis e a cultura é mais coletivista e coisas do tipo, aí é uma combinação explosiva, como nós vemos na América Latina.